Fala, amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Videozinho de hoje eu vou falar os principais erros que pode ser cometido na hora que você for pensar ou for adquirir uma embarcação. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastante, o que acontece? Quando você vai comprar uma embarcação, diferente de um carro, de uma moto, que muitas vezes é um conjunto fechado, alguns modelos de carro ainda você consegue escolher uma motorização, escolhe uma cor, algum kit pro carro, né? O kit multimídia, essas coisas, mas você não escolhe nada que possa afetar a dirigibilidade do carro, né? Você pode trocar um motor ou outro, ele fica um pouco mais econômico, anda um pouquinho mais, mas sempre se mantém a mesma direção, você nunca vai sentir tanta diferença assim. No barco, você consegue modificar completamente o jeito que o barco navega, tornando ele um barco extremamente arisco, tornando um barco extremamente simples de comandar por conta do conjunto. Então, um dos primeiros erros que é cometido, que eu sempre falo, é primeiro você tem que escolher a motorização, meus amigos. Então, quando você vai comprar um conjunto, você pensa, bom, eu quero comprar um 15, eu quero comprar um 30, eu quero comprar um 115, um 200. Primeiro você escolhe um motor, porque diferente de um carro, o carro, mesmo que você escolha um carro que seja mais fraco, com menos potência, você consegue fazer ele ser econômico, tudo utilizando o câmbio, tudo certinho, a aceleração dele. O barco, para ele ter um limiar de eficiência, uma coisa que eu sempre falo para vocês, o barco de planeio, ele tem que chegar numa certa velocidade. Consequentemente, se você não casa bem o conjunto barco e motor, muitas das vezes a pessoa compra um motor mais fraco para economizar, ou seja, esse barco pega de um 60 a um 115. Aí a pessoa pensa, bom, o barco tem uma capacidade gigantesca de pessoas de até 10 pessoas, eu vou pôr um 60 HP. A pessoa não faz o cálculo que o 60 HP geralmente é recomendado para esse barco sendo utilizado leve. A pessoa bota o menor motor com a carga maior possível. Consequentemente, você vai ter um baixo rendimento e o barco não vai se deslocar numa velocidade interessante, vai consumir um combustível também até às vezes mais elevado do que consumiria com um motor maior. Então é muito importante você saber o motor que quer utilizar. E também quem quer fazer o contrário, quem quer pegar um barco que é para 115 e quer modificar ele para pôr um 150, um 200 HP. Você tem que entender que algumas embarcações, questões tecnológicas de hidrodinâmica, ela aguenta sim um motor maior, mas não é qualquer pessoa que consegue navegar com segurança e não é qualquer pessoa que consegue extrair essa diferença. Se você pegar um Bass Boat, por exemplo, de um 250 para um 300 HP, às vezes esse 50 HP a mais você não consegue extrair, às vezes o casco está tão no limite que não dá para extrair essa potência a mais em alto giro, entendeu? Então, isso é um dos fatores muito importantes. Saiba a hora que você for escolher o barco, você escolher o motor, casar um conjunto bem casado. Vou querer um barco com carga média? Pega um motor intermediário. Vou querer um barco que eu vou sempre navegar leve, mais econômico? Aí sim você pode pegar um motor menor. Outro fator também é a questão do corte do barco. Muita gente leva em consideração design. Olha aquele design do barco e diz, esse barco é lindo e maravilhoso, mas o corte do barco está atrelado a um fator que eu vou falar mais para frente. Mas o corte do barco, por exemplo, a gente tem um corte flat, que seria o corte semi-chato, e o casco em V. Se você vai navegar em lagos, locais que não tem tanta agitação, e você, por exemplo, é uma pessoa que vai navegar numa embarcação pequena e vai pescar, o que você pensa? Eu preciso de estabilidade, Lucas. Pô, vou navegar num local aqui que é um local que não tem pau, não tem tanta pedra, não tem tantas ondas, pode-se dizer assim, e ao mesmo tempo eu preciso ter muita estabilidade. Então você vai optar logicamente por um casco de fundo mais plano, um casco que vai ser mais estável. Porém, também você tem que levar em consideração que, esse casco às vezes pode ser um casco mais barato. E aí você vai para sua região, uma região de águas costeiras de mar, uma região de um rio tipo o nosso Rio Negro aqui muito agitado. Você quer comprar essa semi-chata porque você gosta, você acha bonito, ou às vezes você acha que ela é mais barata e ela não foi feita para isso. E aí você vai levar em consideração alguns fatores, mesmo que ela seja mais estável para você estar em pé, dentro e tudo mais, cara, você tem que pensar no percurso. Você faz um percurso de 1 hora, imagina você navegar 1 hora de maneira desconfortável, num local com águas muito agitadas. Isso atrapalha. Imagina também você ir navegar num local, por exemplo, que
não necessitaria de um casco em V, a mesma coisa, você acha bonito aquela lanchona e tudo, e você vai e você compra uma lancha e o local é um local muito raso. Lembrando que um casco em V não é recomendado para locais muito rasos. E aí, com isso, seria interessante a semi-chata. Então, você não tem que comprar o casco por questão só do corte de achar mais bonito, de achar mais barato. Você tem que comprar por uma questão importante agora, que eu vou falar, que é a funcionalidade. É muita coisa que eu vejo hoje, até no nosso mundo dos carros, da moto, tem muita coisa que é bonito, mas tem que ser funcional, galera. Aquele botão, aquela coisa diferente, pode ser bonita, mas tem que ser funcional, algo fácil de utilizar, algo intuitivo de mexer, ou seja, algo que seja adequado para o uso. E a mesma coisa em embarcação. Como você vai montar um barco de pesca e vai encher de espaço dentro, de estofamento dentro para levar um monte de pessoas, e você não vai ter uma plataforma digna para você pescar. Você quer um barco de pesca? Tem que ser plataformado, independente do corte do casco. Então, você tem que focar nisso. Pô, eu quero pescar. O cara vai pescar e compra um barco que, muitas das vezes, ele tem uma plataformazinha de 60 centímetros na proa, 60 centímetros na popa. E aí vai pescar ele mais 2, 3 pessoas. Você não tem espaço muito interessante para pesca, se for uma pesca de arremesso. Outra coisa, você vai pegar um barco para transporte de passageiro, cara. Você pega um barco de transporte de passageiro, um barco pequeno, muito apertado, as pessoas sentam uma em cima da outra e você tá com o motor pequeno. Não, você tem que focar num barco, em vez de ser, por exemplo, um barco largo para conseguir ter muita gente uma do lado do outro, você tem que ter um barco um pouco mais comprido para as pessoas poderem ficar uma na frente da outra e, consequentemente, trabalhar melhor os espaços dentro da embarcação. Então, às vezes, um barco de transporte de passageiro é mais interessante ser mais comprido do que mais largo, entendeu? E o barco para lazer é a mesma coisa, cara. Você tem que ter os espaços, os estofamentos e tamanhos de espaço dentro que sejam confortáveis, cara. Imagina a pessoa ter um espaço para ter um passeio e o espaço que ela tem é um vão de 30 centímetros, de 35 centímetros para ela ficar sentada no estofamentozinho bem fininho. Cara, isso aí causa desconforto e até mesmo para você que vai comandar. Então tudo isso tem que ser pensado. E aí entra naquele fator todo de funcional. Você vai pegar um barco que você vai passear com 10 pessoas, o motor tem que aguentar essas 10 pessoas. Ah, Lucas, mas eu não navego rápido. Mas se tiver algum problema, se bater o casco e estiver entrando água, você também não vai ter motor para navegar rápido, para sua segurança, entendeu? Para você conseguir chegar mais próximo a uma margem, chegar próximo a outra embarcação. Muitas vezes o que acontece aqui na nossa região, o barco está com o motor pequeno, o barco não consegue passar de 25 km por hora, por exemplo, está se arrastando dentro d'água e a pessoa vai e está no meio do rio, da pescaria, e quando vem aquele temporal, e é temporal que modifica completamente o local. O local que parecia um lago, parece que está virando um rio, está virando uma água costeira de mar, um monte de onda e tudo, podendo afundar. Se não tiver motor sobrando, se não tiver capacidade de mais aceleração, também tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, falando um pouquinho desses principais erros que as pessoas cometem, questão que o barco é uma coisa muito visual. Logicamente que eu sei que muita gente, por exemplo, com a gente, não tem como fazer um test drive, mas a gente sempre tenta, né, indicar o melhor modelo de embarcação para ter o melhor conforto e mais adequado funcionalmente possível para você, beleza? Então toma cuidado com esses erros, questão de motorização, questão do corte da embarcação e se o arranjo dela é uma coisa realmente funcional, é algo que vai servir para você ou não, tá bom? Então um abração, vá com a mais forte, vá de Titã.